Bom dia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 36 e o versículo 4. Jeremias 36 e 4. Aqui diz: então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, escreveu Baruque no rolo, segundo o que ditou Jeremias todas as palavras que a este o Senhor havia revelado. Jeremias ordenou a Baruque, dizendo: estou encarcerado, não posso entrar na casa do Senhor. Entra, pois, tu, e do rolo que escreveste, segundo o que eu ditei, lê todas as palavras do Senhor diante do povo na casa do Senhor, no dia de jejum, e também as lerás diante de todos os de Judá que vêm das cidades. Pode ser que as suas humildes súplicas sejam bem acolhidas pelo Senhor, e cada um se converta do seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem manifestado contra este povo. Fez Baruque, filho de Nerias, segundo tudo quanto lhe havia ordenado Jeremias o profeta, e leu naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor, no 5º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. No mês 9, apregoaram jejum diante do Senhor a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Leu, pois, Baruque naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safão, escriba, no átrio superior à entrada da porta nova da casa do Senhor, diante de todo o povo. Versículo 14. Então todos os príncipes mandaram Jeude, filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, dizer a Baruque: o rolo que leste diante do povo, toma-o contigo e vem. Baruque, filho de Nerias, tomou o rolo consigo e veio ter com eles. Disseram-lhe: assenta-te agora e leu para nós. E Baruque o leu diante deles. Tendo eles ouvidos todas aquelas palavras, entreolharam-se atemorizados e disseram a Baruque: sem dúvida nenhuma, anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: declara-nos como escreveste isto. Acaso te ditou o profeta todas estas palavras? Respondeu-lhes Baruque: ditava-me pessoalmente todas estas palavras, e eu a escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: vai, esconde-te tu e Jeremias, ninguém saiba onde estás. Que o Senhor possa nos abençoar enquanto nós meditamos sobre a sua palavra. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor Jesus Cristo pede para dizer que não vai parar. Mesmo que você não esteja disposto, você não tenha tempo, você cuspa no rosto de Cristo, Ele está afirmando: não vai parar. Eu já vi a noiva, eu vi ela na presença do meu Pai, e ela era lindíssima. Ela era revestida de um ouro finíssimo, já está tudo pronto. Eu vi ela no fim, eu sei quanto é que vai ficar isso aí, eu sei o resultado de tudo, eu já vi o fim de todas as coisas. Eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com o meio. Eu estou preocupado com o comportamento daqueles que estão entre a cruz e o céu, com o que está acontecendo agora, porque eu sei como termina tudo e eu fiquei satisfeito. Mesmo, irmãos, que todos nós nos levantássemos nessa manhã e disséssemos: nós não queremos mais o Senhor, você ficaria surpreso com o que Ele iria fazer, porque não vai parar. Ele levantaria pessoas que você nem imaginaria para colocar no seu lugar, como já tem feito, como já ficou evidente em várias igrejas locais de famílias que não deram continuidade no Espírito, e o Senhor correu lá fora e buscou 1 ou 2 ou 3 para colocar no lugar. Porque não vai parar, não vai. Ele já viu tudo, já está tudo claro diante de Cristo, ele já viu a noiva perfeita. E olha, a palavra de Deus diz que Cristo
Ele foi à cruz porque ele sabia do resultado e ele ficou satisfeito. Iria ficar satisfeito e ficou. O verbo ver é a mesma palavra usada que Adão chamou aquele animal que enxerga de longe, a águia. E Cristo, com os seus olhos de águia, ele viu o resultado e ficou contente. Por isso que ele foi à cruz. Ele não pensou no entremeio, na falha, na fraqueza, na carne, ele não pensou nisso, ele viu o fim, ele viu todas as coisas e entendeu que a igreja de Cristo é um sistema contínuo que contraria o mundo, mas não para. Se você parar, irmão, se eu parar, ela não vai parar. Ele diz, eu estou operando a 100% de potência. Se eu não posso contar com você, eu sinto muito, mas não é por sua causa que vai parar. A qualidade não vai cair, jovem, se você não estiver disposto, que Ele vai levantar outro. Se você não tem tempo para estudar a sua Bíblia, querido, saiba que tem gente estudando. E o Senhor vai levantar eles na hora oportuna. Irmã, se você não está se preparando para ser esposa de um ancião, Ele vai mandar ele casar com outra, porque você não serve. É assim que funciona, irmãos. Não para. Nós estamos diante do corpo de Cristo. É um fenômeno universal, não se trata de planetas, se trata do universo inteiro. O corpo de Cristo é a potência de Deus, visível. Ele está operando a todo vapor, irmãos, e ai daquele que não estiver adequado para acompanhar isso. A igreja está correndo para o amado. Se você está de arrasto, irmãos, se nós estamos de arrasto, Ele vai levantar um que suporta a carreira. Sempre foi assim, não vai parar. A palavra de Deus diz, irmãos, que um rei, se você não acredita no homem comum, se você não acredita em mim, escuta o que o imperador Nabucodonosor disse. Ele disse, ninguém retém a mão de Deus, ninguém. Quando Ele decide algo, Ele opera, Ele cumpre, Ele executa. Ninguém é capaz de impedir isso aí que está acontecendo. Deu ouvidos a um homem que era um dominador mundial, ele falou isso. A obra do Senhor é contínua, Ele faz o que quer, Ele faz quando quer. Diz, irmãos, a palavra de Deus diz, que uma vez Jeremias estava profetizando sobre a tragédia que se abateria sobre o povo de Deus. E um homem se levantou na multidão, o nome dele era Ananias. Ele falou assim, isso é mentira. Eu tenho a verdade, e a verdade é que o Senhor vai quebrar o jugo de Nabucodonosor, e o povo que ficaria 70 anos no cativeiro vai ficar só 2. Jeremias virou para aquele homem e falou assim, amém. Eu queria que fosse assim também, Ananias. Você achou que eu quero mal para o meu povo? Eu não quero não. Mas o Senhor faz o que Ele quer. Ele não faz o que eu quero não, Ananias. Nunca fez, nunca vai fazer. Ninguém se coloca entre o Senhor e os seus desígnios. E para ficar evidente, Ananias, que você é um mentiroso, você vai morrer esse ano ainda. Diz que era o 7º mês. Aquele homem perdeu a vida. Não para, irmãos, não vai parar. Não por nossa causa. Se você não se adequou ainda, se você ainda não é útil, saiba que o Senhor está levantando outros. Talvez pessoas que você nem esperava. É assim que funciona. A palavra de Deus nos diz, queridos, que Jeremias, ele foi chamado na presença do rei 2 vezes em segredo. E o rei perguntou a ele, me fala a verdade, Jeremias, Nabucodonosor vai entrar aqui mesmo na cidade? E Jeremias falou, vai entrar, porque é desígnio do Senhor. Jeremias, mas eu fiz uma aliança com o Egito, eles não podem nos ajudar? Não. O Senhor falou que Nabucodonosor vai entrar e ele vai. No capítulo 39 de Jeremias, irmãos, começa o capítulo escrito assim, e foi tomada Jerusalém. Não parou, irmãos. Havia um pingo de esperança, mas o desígnio do Senhor foi cumprido. Como Ele sempre afirmou, como Ele sempre disse. Foi tomada, acharam uma brecha na cidade, e diz que os príncipes da Babilônia sentaram na praça. Era o dia 9 do mês 4, do 11º ano do reinado de Zedequias.
O Senhor falou: ninguém se coloca entre mim e o meu desígnio. Ninguém. Eu falei que ia cair, caiu. Queridos irmãos, o crente vai ser levado à presença de Deus, nem que seja de arrasto. Quando Cristo voltar, Ele vai encontrar alguns chafurdando na lama do mundo. Vai encontrar. Mas se for crente, Ele vai lá buscar. Você é meu, eu te comprei. Você vai comigo. A preocupação do Senhor, irmãos, é a maneira com a qual você vai se apresentar diante dEle. Porque você vai. Se não dá para correr agora, se você está ocupado demais para o Senhor, saiba que um dia Ele vai te levar para a presença dEle, porque você é dEle. Se nesse intermeio, se nesse tempo você... Não, eu estou cuidando dos meus interesses. Os planos de Deus não se encaixam nos meus planos. Saiba que um dia vai ficar evidente que Ele te comprou para mandar em você, para mandar em nós. Um dia Davi mandou buscar uma mulher que já estava casada com outra. Por que, Davi, você mandou buscar Mical? Porque ela é minha? Porque eu comprei, porque eu tenho direitos. Não se trata de gosto, não se trata de preferência, se trata de propriedade. Nós somos de Cristo, irmãos, nós somos. Se não estamos vivendo como tal, saiba que um dia vai parecer. Se hoje não parece, um dia vai ficar evidente. Como uma mãe que diz: vem tomar banho, meu filho, só mais um pouquinho, vem tomar banho. E uma hora ela busca o menino, com agressividade, com dor. Cristo vai levar a sua noiva, irmãos, e apresentar ao Senhor. Tomara que você esteja de pé naquele dia, tomara. Porque é isso que importa. Porque o fim nós já sabemos como é. Mas tem cristão dizendo: eu quero saber só o resultado. Depois vocês me contam quanto que ficou isso aí. Eu não quero participar. Eu não quero ver ao vivo. Depois vocês me dizem quem ganhou. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus já diz quem ganha. O Senhor ganha de lavada dos seus inimigos, do mundo, do homem, de Satanás. Já está tudo pronto no fim. A preocupação do Senhor é o agora. Você está pronto? Você está de pé? Ele vai ter que te buscar lá, na casa da prostituição, no vício. Vai ser preciso isso? Ou você vai estar no mesmo passo do corpo de Cristo para se apresentar? Porque o fim nós já sabemos como é. A palavra de Deus diz, queridos, que Pedro se levantou um dia e disse para os seus colegas, para os seus amigos de discipulado: irmãos, nós temos que escolher um homem para o lugar de Judas, que não vai parar. Foi muito ruim essa tragédia. Era um homem que andou conosco, mas falhou. E nós estamos aqui desolados com esse acontecimento. Mas saiba, irmãos, que a obra do Senhor não vai ficar parada por causa de Judas. Nós vamos colocar outro no lugar dele e vai continuar a 100% de potência. E ele orou ao Senhor e disse: Senhor, mostra para nós quem o Senhor já escolheu. O Senhor não toma providências, irmãos, imediatas. Saiba que se você não está em conformidade com a palavra de Deus, apto para o serviço, o Senhor está preparando outro. E no momento certo, Ele vai mostrar quem Ele já tinha escolhido há muito tempo. Diz que um dia, irmãos, a palavra de Deus que diz isso, um rei estava dançando alegre na frente da arca de Deus e a sua esposa ficou contrariada. E ela falou assim: que vergonha, que bonito, um rei nu diante dos seus súditos. E Davi virou para Mical e disse: Mical, antes de Deus escolher o seu pai, Mical, Ele já tinha me escolhido. Isso não é da agora não, isso é eterno. Isso é o Senhor operando com a máxima potência. Mical não vai parar. Você acha que por causa que o seu pai decepcionou, que o seu pai falhou, Cristo vai deixar tudo ao pó, a traça? Não vai. Ele já tinha me escolhido quando eu estava com as ovelhas. Isso é antigo. É assim que o Senhor opera, irmãos. Saiba, se você não está adequado, não vai parar por sua causa, não vai. Quem perde somos nós. Quem perde é o irmão carnal, que não acompanha a trajetória.
que não acompanha a beleza do sistema operacional que é o corpo de Cristo, fantástico, que contraria tudo que esse mundo acha que é certo, que caminha no sentido contrário às tendências, porque está indo para a glória. Saiba disso, irmãos, tenha em mente isso. Nós estamos como cristãos em um caminho sem volta. Ser crente é viver Cristo. O que passar, o que faltar disso é morte, é tragédia. O cristão, irmãos, ele deve viver sem escolha. É como se ele dissesse: eu não tenho para onde correr, eu não tenho escape. Por que você serve ao Senhor? É porque eu não tenho escolha, Ele é o meu dono, Ele manda em mim. Eu estou operando às custas dEle. E saiba, irmãos, em 1 Reis, olha o que está escrito aqui. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 15. 1 Reis, capítulo 19. E o versículo 15. Versículo 17, melhor. 1 Reis 19, 17. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Nós não podemos nos esconder, irmãos. Não podemos. Mesmo que o cristão decida: eu quero viver o mundo, eu quero viver na lama, eu quero viver no pecado, eu quero me envolver com pessoas que não estão adequadas à presença santa de Deus. Ele vai te buscar lá. Um dia Ele vai. Talvez para te restaurar e colocar em utilidade de novo. Ou simplesmente para te levar para a glória. Porque Ele te comprou com alto preço. Ele tem você por direito. Uma passagem muito interessante e muito conhecida é o que Paulo disse para Timóteo. Ele disse: Timóteo, não deixe essas grades te enganarem. Não deixe, Timóteo, essas algemas aqui te enganarem. Não vai parar, meu querido. Não vai. A palavra de Deus não está algemada, Timóteo. O corpo de Cristo está funcionando. E mesmo que alguns servos úteis estejam restritos, inutilizados temporariamente, está acontecendo, Timóteo. A palavra de Deus não está algemada. Nesses dias, nós vamos olhar para pelo menos a vida de 3 escribas. E o primeiro deles é esse jovem chamado Baruque. Nós podemos dizer que ele era um jovem em relação a Jeremias, porque era um costume dos profetas ter um auxiliar mais novo, uma pessoa com mais energia, com mais disposição para buscar uma coisa, fazer outra, dar um recado, uma notícia. Um escriba, uma pessoa mais nova, com mais energia. Esse jovem ouviu essas palavras, irmãos, as palavras eternas do Senhor. Jeremias o chamou na presença dele e disse: Baruque, não vai parar, não vai. Eu sei que eu estou impossibilitado de entrar no templo. Eu sei que eu já não tenho aquele acesso que eu tinha antes, diante do povo, diante dos príncipes. Mas o Senhor manda dizer, Baruque, que vai continuar a sua obra aqui em Jerusalém. É mesmo, Jeremias? Que bom. O Senhor não sabe como eu fico satisfeito. O Senhor continuando a sua operação. Pois é, Baruque, vai continuar. Quem que é o escolhido, Jeremias? É você, rapaz. Eu sou só um escriba. Eu só sei escrever, eu não sei falar. Eu sou só um menino. É você, Baruque. É você. Escolhido antes da eternidade. O Senhor te preparou para isso. Você já está envolvido com a obra. Você já me ajudou a escrever as palavras do Senhor. Você está pronto. Você é determinante. É você. E saiba, irmãos, nós precisamos começar a incluir os planos de Deus nos nossos planos. Como é que faz? O Senhor sondou os corações, é você. Tem que ser você. Se ele não tivesse adequado, irmãos, e se ele não tivesse preparado, se ele não tivesse se envolvido com a obra do Senhor, custa caro. Quando uma juventude que se prostitui virtualmente não se prepara para honrar compromissos espirituais, a igreja de Deus padece.
Porque se o Senhor não voltar, o futuro da igreja é você, que não tem honrado o Senhor, que está no seu coração, que não tem buscado na palavra de Deus um compromisso eterno, firmado com bases espirituais. Nós que não estamos tendo tempo para o Senhor, um dia vai sobrar para nós isso. Ou talvez o Senhor vai levantar outros, vendo a tamanha inutilidade nossa, vai ter que levantar outros, vai ter que trazer de fora e fazer crescer a luz da palavra de Deus para assumir. Porque filho de crente não teve coragem, não teve tempo, não teve oportunidade, não teve a decência, o compromisso de honrar o Senhor, de pensar, eu já não ajudei a começar, eu não vou ser um que vai ser responsável por acabar. No mínimo, eu vou ajudar a sustentar. O que eu puder fazer, eu vou ajudar. Porque eu não estava aqui quando começou, eu já estou devendo, eu já entro devendo. Tomara que não seja eu responsável, porque as portas se fecharam. Irmãos, você deve conhecer alguma igreja local em que filhos de anciãos e crentes se rebelaram e o Senhor trouxe gente de fora para honrar o seu nome. Imagina, ao mesmo tempo que isso é maravilhoso, porque mostra a operação do Senhor, isso é trágico, porque vê que o corpo de Cristo não tem uma continuidade necessária, natural, que seria o filho do crente assumir compromissos do seu pai crente, vendo o seu exemplo, vendo a sua alegria, vendo o seu gozo. Tragédia, irmãos, tragédia. Esse rapaz engoliu seco. Naquela época, irmãos, custava caro servir ao Senhor, corria risco de vida. Jeremias mesmo estava preso, havia sido espancado em uma certa ocasião, o povo rebelava, o povo opunha, mas mesmo assim, Baruque tinha que assumir o compromisso. É você, rapaz, precisa ser você, não vai parar. Uma coisa interessante, irmãos, a palavra de Deus diz para nós que quando Samuel chegou na casa de Jessé e passou todos aqueles rapazes por ele, ele falou assim, tem mais alguém? Jessé falou, tem um rapaz lá nas ovelhas, então manda buscar. Havia sido preparado, irmãos, uma refeição, e ele falou, ninguém assenta. Por quê? Porque o rei ainda não chegou. Rei? Ele ainda não foi ungido. Rei? Ele ainda nem matou Golias. É um coitado, é um menino. Não, no coração de Deus ele já é o rei. No coração de Deus ele já é o que nasceu para ser. Já aconteceu, Jessé, já aconteceu. Nós estamos refém do que Deus propôs. Já está tudo pronto. Nós não estamos esperando o pastor, nós estamos esperando o rei segundo o coração de Deus. Está vendo, irmãos? Nós já sabemos como vai ser o fim. Você sabe, jovem, você sabe que o Senhor vai apresentar a noiva lindíssima. E quando nós agimos com feiura, quando o cristão que faz parte da igreja age com anarquia, com sujeira, com mau cheiro, ele sabe que está errado, porque o fim não é isso. O fim é beleza, o fim é glória, o fim é algo precioso, é uma joia adornada. Por isso nós estamos e precisamos nos adequar ao fim, porque o meio faz toda a diferença. Esse rapaz, ele poderia pensar como muitos jovens pensam hoje, ainda não é hora. Eu sou novo, tem pessoas fazendo o trabalho, tem pessoas assumindo isso aí. Precisa me dar mais um prazo, eu não estou muito certo se ainda é o meu momento de me envolver com isso aí. Sabe, nós estamos vivendo dias em que não se colhe tanto mais assim, não se convertem mais tantas pessoas como antigamente. Esses irmãos que estão aí, eles estão dando conta do recado. A Bíblia diz que um dia o Senhor Jesus Cristo, ele estava conversando com uma mulher e ela foi embora para a cidade onde ela morava, e naquela ocasião os discípulos estavam chegando. E ele disse para os discípulos, eu sei que ainda falta 4 meses para a ceifa, eu sei disso. Mas se vocês levantarem os olhos,
espirituais, vocês vão perceber no Espírito que já está tudo branco para a ceifa. Aos olhos humanos ainda tem um prazinho para você se esconder, para você se omitir da obra. Ainda tem alguns anos aí para você se ajustar. Mas se você levantar os olhos no Espírito, você vai entender que já passou da hora de você se envolver. Que existe um mundo para ser colhido, irmãos. Já está tudo preparado. E olha, talvez alguém diz e pensa que já está saturado. As palavras do Senhor Jesus Cristo diz que você está errado. Ele falou, os ceifeiros são poucos. Isso não é estatística nossa, irmãos. Não é que quando os irmãos vão preparar uma escala, que é o costume da nossa região e tem funcionado, se mantém uma escala hoje porque tem funcionado. Quando os irmãos vão elaborar um trabalho como esse, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, não é obra do homem, talvez há uma falsa impressão de que está sobrando gente, mas tem hora que engastar, irmãos. Falta gente com compromisso, falta irmãs se preparando para ser esposa de servos do Senhor. Você vai deixar para a hora? Você vai casar com um servo do Senhor que tem disponibilidade, que tem zelo, que tem gozo, e você vai ser um peso para ele? Começa agora, menina. Você nasceu para ser coluna de templo, a palavra de Deus diz isso. Diz que as moças cristãs são como colunas de templos, que sustentam e embelezam. É para isso, irmã, que você foi predestinada. É para o corpo de Cristo. É para contribuir, é para acrescentar. Mas se você deixar para a hora, demora. Não estamos dizendo aqui que você não vai melhorar, desenvolver, não é isso. Mas pode ser que durante vários anos você seja um empecilho para o seu esposo, que já está lá na frente, mas tem que esperar por você. Não faça isso. Comece a se preparar agora para ser esposa de um ancião, de um pregador, para ser uma esposa que tem compromisso, que honra a palavra do Senhor no Espírito. Nós estamos vivendo, infelizmente, irmãos, esses dias de imediatismo. O crente só dá os pulos a hora que a coisa aperta. Ninguém faz planos mais a longo prazo. Ninguém mais conta com os anos futuros. A esperança nossa, irmãos, é claro, é que Cristo volte hoje. Mas se não voltar, vai ser você. É claro que vai. E se você não puder, saiba que vai ter outros dispostos. Baruque, ele entrou no dia de jejum, num dia em que as pessoas estavam privadas de alimento, em que os corpos lamentavam a fome interior. E Baruque entrou com a crua palavra de Deus. Não era uma palavra de Deus cozida, não. Era crua. Do jeito que a tinta estava fresca, ele leu diante do povo. Sem adereço, sem show, sem plástica. A pura palavra de Deus para um povo com fome. Irmãos, queridos, a palavra de Deus comprime nela uma potência universal que atinge corações sedentos. Mas se nós, na nossa tendência humana, tentar embelezar isso aí, ela vai falhar. Não porque ela é falha, mas porque associada a um irmão carnal falhou a obra. A palavra de Deus, quanto mais primitiva, maior o seu efeito. Talvez alguém pensa que esses recursos podem alavancar. Eu só estou esperando o fulano morrer. Eu só estou esperando aquele irmão falecer. Vocês vão ver as ideias que eu tenho para isso aí. Sabe quem vai opor você, irmão? Se você pensa assim, é o Senhor. Porque é o Senhor que resiste ao soberbo. Ele vai se levantar e vai dizer, não é como você quer, é como eu quero. O corpo é meu. Sou eu que mando. Eu não aceito sugestões. Eu não quero que seja assim. Efeitos se conseguem com a simplicidade e a potência da crua palavra de Deus. Não se deixe enganar, irmãos, por números. Templos cheios nunca foram sinais de bênção e nem de verdade. Muito pelo contrário, onde se tem pregado mentira, hoje está abarrotado de gente. Não adorne a palavra de Deus com recursos humanos. Não faça isso. Não faça.
Mesmo que no seu coração isso pareça certo, a palavra de Deus insiste, não é. Quanto mais crua, quanto mais primitiva, mais poder, efeito ela tem. E esse rapaz entendeu na prática, irmãos, na prática, sem recursos humanos. Ele nunca tinha pregado antes, ele nunca tinha lido a lei diante de ninguém. Um homem vazio de si mesmo, um jovem incapaz de si mesmo, e é disso que o Senhor está precisando. Não é de pessoas autossuficientes que vêm à frente e fazem se transparecer e Cristo está tampado, abafado por eles mesmos. Nós estamos, irmãos, vivendo uma tragédia nos nossos dias, porque há uma geração que não se compromete com o Senhor e se compromete consigo mesmo. Eu sou a evidência, eu sou o show, eu sou a plástica. Sem eu, não tem esse mecanismo a mais, não tem esse upgrade a mais. A palavra de Deus diz que o único lugar que nós, homens e mulheres, merecíamos por direito é o inferno. Se você se coloca na frente da palavra de Deus com ousadia carnal, você está dizendo de onde veio e para onde vai. É assim que funciona, irmãos. É assim que funciona. Não vai parar. Não porque alguns na carne tomaram para si responsabilidades espirituais que são devidas ao Espírito Santo de Deus, que tomaram para si responsabilidades que eles não eram capazes de assumir. Esse menino leu a palavra de Deus sem adereço. Irmãos, Baruque conseguiu o que Jeremias nunca conseguiu. Esse jovem viu o que Jeremias nunca viu. Esse jovem viu príncipes se entreolharem. Um povo acostumado a dizer o que era certo. Nós recusamos a palavra de Deus, nós ficamos com o que é nosso. Nós rejeitamos o que é de Deus e nós estribamos no que é nosso. Mas quando a palavra de Deus foi apresentada crua por um jovem, aqueles homens vazios dentro de si se entreolharam, entenderam que essa era pura verdade. Isso é para nós, isso não é para o fulano não, isso é para nós. Homens, referências, autoridades se entreolharam. E sabe, querido irmão, irmã, o show atrapalha a introspecção. Até o descrente, quando ele quer olhar para si mesmo, fazer uma análise interior, ele não vai para um show, ele não vai para uma barulheira, ele vai para um lugar sossegado, para meditação. Não é assim que funciona? Até o descrente faz isso. Quando a palavra de Deus é apresentada crua, sem adereço humano, quando ela é lançada na sua forma mais original, sem alternativas carnais, abafando, príncipes se entreolham, pessoas que antes estavam estribadas nas suas autoridades pessoais, se olham para dentro de si, no espelho. Eu não sou tudo que eu achava que eu era, eu não sou tudo que eu pensava, eu sou um mortal, eu sou um pó, eu me comprometo com o Senhor, eu arrependo dos meus pecados, eu quero tratar o que quer que seja, que esteja errado. Está vendo, irmãos? Está vendo por que não casa o show com a palavra de Deus? Não é questão de gosto, irmãos, não é. É autoridade de Deus, é o Senhor simplificando o que é eterno. Tem que ser assim, porque é meu. Por que em outros lugares, pessoas que se denominam crentes, agem dessa maneira? Porque o Senhor disse, irmãos, que a tendência é que a carne de vez em quando aflore. Não é que aqui não haja defeito, não é isso. De vez em quando entre nós aflora a carne, em outro aspecto, de outras maneiras, com outros aspectos de rebeldia, não esse. Acontece. Não é só nesses outros lugares. Mas esse é um indício forte de que a carne está sobressaindo, porque a carne é barulhenta e o Espírito não é. O Espírito é silencioso, ele se move sobre as águas, ele cria sem fazer muito alarme. A carne não. Quando ela manifesta, ela gosta de aparecer, ela gosta de barulho. A palavra de Deus diz para nós em 1 Samuel, capítulo 20,
e o versículo 42. 1 Samuel 20, o versículo 42. Disse Jonatas a Davi: vai-te em paz, porque juramos ambos em nome do Senhor, dizendo: o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Queridos irmãos, quando nós usamos a palavra de Deus na sua forma mais original, príncipes caem por terra. Foi assim que aconteceu com Jonatas. Quando ele entendeu o que Davi estava predestinado para ser, ele falou: eu não quero garantir só entre mim e você, Davi. Eu quero uma aliança eterna com o rei. Eu quero que meus filhos e os meus netos sejam beneficiados pelo que o Senhor vai operar através de você. Eu entendi que você é o certo. Quando nós usamos a palavra de Deus com autoridade divina, sem recursos, ela gera isso. Ela garante posteridade, continuidade. Pessoas se convertem e beneficiam até os seus lares. A palavra de Deus fala isso. Beneficia até os seus queridos, filhos, esposa, maridos. Quando esse rapaz leu a palavra de Deus diante do povo, diante dos príncipes, é como se tivesse passado por ele uma sensação e ele pudesse pensar: bem, eu consegui. Eu estava com medo, eu quase não dormi à noite, eu fiquei com um nó na garganta, eu pensei: o que será de mim, né? Mas a hora que eu vi o efeito que eu consegui produzir, por entre príncipes, por entre o povo, eu posso ser útil. Sabe, Jeremias já não está podendo mais, eu estou disposto. Eu entendi que eu posso ser útil. Onde é que eu vou pregar amanhã? Pode arrumar outro palanque que eu vou. Eu entendi que o Senhor está me usando. Queridos irmãos, esse rapaz ouviu o que poucos querem ouvir nesse momento que nós estamos vivendo na igreja de Deus, na igreja de Cristo. Um príncipe chegou para Baruque e disse: eu quero que você se esconda, rapaz. Não, me põe na escala. Amanhã eu posso estar lá em tal lugar, eu estou disponível. Me deixa levar isso, me deixa continuar isso. Ô rapaz, espera um pouco. Se esconda. Um toque de recolher, irmãos, para nós mesmos. Não é covardia. Não é que o Senhor está desistindo do combate, não, irmãos. Não é que o Senhor está chamando de volta aqueles que estão na ativa, porque eles não funcionam ou não servem mais. Não é isso. É prudência. E a palavra de Deus diz, irmãos, em Provérbios capítulo 27 e o versículo 12. Provérbios capítulo 27 e o versículo 12. O prudente vê o mal e se esconde. Queridos irmãos, nós entendemos que nós vivemos dias em que todo mundo tem alguma coisa para dizer. Todo mundo tem alguma coisa, o mínimo que seja, para compartilhar, para tornar evidente. A palavra de Deus chama os seus filhos a fazer o contrário. A palavra de Deus convida crentes, jovens, irmãs, a passar desapercebido por esse sistema. Não chama atenção, querido. Não chama. Se você puder, se você tiver condição hoje, se esconda. Porque quando o cristão chama atenção, ele não chama atenção apenas do mundo, ele chama atenção de um inimigo muito poderoso. Ele chama atenção para risco de morte. A palavra de Deus deixa isso clara. Quando um cristão começa a se apontar como referência, como utilidade, Satanás coloca os olhos nele, nela. Quando você faz propósitos espirituais, irmã, Satanás tenta abalar isso aí. Não deixa que outros saibam o que está passando só com você e o Senhor. Não manifesta isso. Está certo, hoje em dia o costume é manifestar, mas não faça isso. O Senhor está te convidando a manter em segredo os detalhes da sua vida espiritual.
Nem tudo precisa ser contado. A palavra de Deus nos diz que quando Davi soube da morte de Saul e de Jonatas, ele falou essas palavras: poupe-nos dos detalhes, e que os inimigos não saibam como ocorreu. Nem tudo precisa ser dito. Nem tudo. Irmãos, nós precisamos caminhar no contrário desse fluxo. Se poupe, se preserve para o Senhor. Se guarde como um jardim selado. A palavra de Deus diz que a noiva é assim, guardada. Nós vivemos dias, irmãos, que todo mundo quer desabafar, mas é quando ele acha que é vítima. Porque quando ele sabe que é culpado, aí ninguém quer falar nada. Aí esconde. Quando erra, quando falha, joga a palha por cima. Aí não quer desabafar. Aí não quer compartilhar. Nós somos assim, irmãos. Falhos, podres, sujos e pior, envolvidos com a sujeira. Tragédia espiritual na palma da mão. A palavra de Deus nos diz que um dia uma moça chamada Jeoseba, ela pegou um menino e escondeu de uma rainha por 6 anos. O nome dele era Joás. E diz que quando o Senhor o levantou, depois daquele período de estar escondido, diz que ele fez o que era reto diante do Senhor. Tem um tempo, irmãos, na nossa vida que a gente precisa sumir. Não dá para ficar mostrando tudo que é vergonhoso. Existe um lugar, irmãos e irmãs, em que estava preparado para o homem ficar em evidência, nu, tão evidente que ele ficaria nu, já estava preparado para ele. A cruz era o lugar ideal para o homem aparecer, sem roupa, evidente todas as suas narquias, as suas sujeiras, mas o Senhor atalhou isso aí, irmãos, porque não havia vantagem do homem, da mulher ir à cruz, não tinha vantagem. Você não vai passar essa vergonha, eu não vou deixar. Eu assumo isso aí, eu ostento isso aí para que você não fique em evidência, porque você não é bonito, eu não sou bonito, nós somos sujeira, nós somos um pó, nós somos uma anarquia que precisa ser tratada à luz da palavra de Deus. Irmão, se você bobear, se eu bobear, nós voltamos a fazer o que fazia antes de crer em Cristo. Ou talvez pior, tem crente fazendo o que descrente não pensa nem em fazer. Não há nada de bom em nós. Diz que o Senhor olhou. Irmãos, você acha que Ele não procurou? Ele procurou. Diz que Ele sondou o planeta e Ele não encontrou nada digno de ficar em evidência. Você compartilha com o fulano? Não. Por quê? Porque ele exala um mau cheiro. Não tem graça ficar olhando para ele. Precisa um tratamento interior, para que haja beleza, para que haja fartura. Jovem, se esconda. Isso, mais uma vez, isso não é gosto, isso não é preferência. Isso é obediência à palavra de Deus. Preserve a sua imagem, porque você faz parte do corpo de Cristo. E nós já sabemos como tudo termina. Nós já sabemos. A não ser que você esteja enganando a si mesmo. E você nunca vai estar lá para ver. A não ser isso. A Bíblia diz que Elias se escondeu por um período, no auge do seu ministério, quando ele já estava diante de Acabe. O Senhor falou: vai lá para a beira do ribeiro e se esconda. Por quê, Senhor? Me dá autoridade. Me dá autoridade sobre tudo. Nós não vamos pisar escorpiões, serpentes. Sim, mas tem hora que tem que passar desapercebido. Tem hora que tem que ficar meio escondido para aparecer Cristo. E lá estava Elias, sendo alimentado por corvos. Isso pode parecer uma tragédia, mas não é. É providência do Senhor para tratar o ser humano como um todo, para tornar um vaso cada vez mais útil. Faz parte da carreira cristã, se omitir. Um dia,
João Batista estava no cárcere. E alguém poderia perguntar: João, o senhor não poderia abrir essa cadeia, João? Poderia. João, você é o arauto. O senhor tem autoridade para fazer dormir os guardas e você sair a pé, como ele iria fazer com seus discípulos. Por que ele não faz isso, João? É porque não há espaço no mundo para nós dois. Eu preciso sumir para ele aparecer. Eu estou aqui escondido para que Cristo seja a única evidência. Irmãos, toda vez que o crente aparece, toda vez, é sinal que Cristo está abafado. E toda vez que Cristo fica evidente, é sinal que ele trancou o seu servo e veio sozinho. Não existe conciliação, sociedade entre nós e o Senhor. Ele é um sócio que comprou todas as ações, 100%. Eu tomo conta de tudo. Você é meu. Ah, mas eu acho que podia ser assim. Não. Você não tem autoridade para isso. Sou eu que mando. Eu que domino. E tem que ser assim. A palavra de Deus diz que Moisés foi ocultado por um período, num cestinho. E antes disso, pelos seus pais, preservando aquela criança, irmãos. O Senhor tem poder sim de nos livrar de qualquer coisa, mas Ele conta conosco para evitar certas circunstâncias. Qualquer irmão que entrar numa casa de prostituição, o Senhor tem autoridade e poder para ir lá arrancar ele antes que ele cometa qualquer abominação. Ele tem poder para isso. Mas Ele não quer que você vá lá. Ele prefere que você não vá. Ele não quer evidenciar os poderes dele dessa maneira, não. Ele prefere que você tome providências espirituais para evitar essas circunstâncias. Que você se esconda dessas coisas, para ficar evidente que já há muito tempo você vem vindo sendo tratado. Você já está sendo tratado pelo Espírito, evitando certos lugares, certas ocasiões. Essa é a proposta do Senhor. Em 2 Samuel conta para nós, irmãos, que quando Absalão rebelou contra Davi, a notícia chegou lá no palácio. Absalão vem vindo. Ele começou com 200 homens e agora a maior parte do país já segue ele. Davi ouviu essas palavras. E diz, no capítulo 15, o versículo 15, diz que os homens, a palavra de Deus diz, que os servos de Davi disseram: nós estamos esperando o comando. O que o Senhor disser, nós fazemos. É para resistir aqui em Jerusalém? É para armar trincheiras? É para preparar o óleo, as flechas, a espada? Não. Nós vamos nos esconder, queridos. Esconder? É. O Senhor me ensinou assim. Eu cresci na escola de Deus. Eu cresci me escondendo. Saul me perseguia, eu escondia numa caverna. Ele me achava, eu corria para uma cidade muito longe da minha família. Eu sempre fui um rato que se escondia. Eu já era um ungido, eu já era o próximo rei de Israel, mas eu vivia em cavernas, abafado, ninguém me notava. Quantas vezes a minha barba cresceu, eu fiquei sem tomar um banho. Eu era o rei, mas me escondendo. Por isso que agora nós vamos executar o que eu aprendi na escola de Deus. Nós vamos esconder de novo. Vamos embora. Pega as trouxas, pega a mala, junta tudo que você acha que é seu e se esconda. Porque Cristo quer aparecer. E não dá para competir com o homem. O Senhor recusa isso aí. Recusa. Eu não quero esse tipo de relação. Ou sou eu em evidência, ou eu não atuo. Em Lucas capítulo 10, nós vamos ler apenas mais essa referência. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 10, e o versículo 18. Lucas 10 e 18. Mas ele lhes disse:
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. A Bíblia nos conta, queridos, que em uma certa ocasião o Senhor incumbiu 70 dos seus discípulos a evidenciar o reino que Ele iria estabelecer através da sua palavra, através da cruz, através do sangue. E diz que eles voltaram muito animados, contando os prodígios que eles tinham operado, em nome do Senhor. E o Senhor Jesus Cristo poderia e pode abrir os olhos daqueles homens e dos nossos. Quando o irmão começa a operar, quando a irmã começa a operar com a autoridade da palavra de Deus, ele desperta Satanás. Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem servos de sua confiança, e ele tem colocado o currículo de alguns irmãos na mão desses servos, para serem monitorados, vigiados, para serem inspecionados. O que o fulano gosta? Quais são as suas tendências? Como ele amanheceu hoje? O que ele pensa em fazer amanhã? E eles levam um relatório. Então coloca aquela moça, tal dia, lá naquela hora. Coloca aquele rapaz, tal dia, lá naquela hora, que ele vai passar por lá. Ele disse que ia passar, ele contou para todo mundo que ia passar lá. E lá está a cilada, para os úteis, ou para aqueles que começam a ser úteis. Toda vez que o cristão se desponta, ele chama a atenção do inimigo, ele chama a atenção do diabo que quer opor. Uma coisa interessante, irmãos, que a gente não pensa, não tem nada de errado a gente usar a psicoterapia para ajudar cada um de nós com traumas pessoais, não tem nada de errado. Inclusive, muitos crentes já foram beneficiados com isso. Mas quem você acha que entra com você na sua sessão de terapia? Existe algum terapeuta no mundo que garante que não tem pelo menos um demônio escutando o que você está falando? Eles vão lá para saber o que o crente tem a dizer na hora do desabafo interior, e fala mais do que devia. Fala tem suicídio, e ele volta e presta conta. Fulano está pensando assim, está pensando de outra maneira. Vamos ajeitar a corda, prepara a corda porque tal dia vai ser oportuno. E nisso você pode pensar o que quiser. Tragédias espirituais recorrentes, porque cristãos não se escondem, estão jogando no ventilador o que deveria guardar para si e para o Senhor. A palavra de Deus diz que tem que trancar até a porta do quarto, irmãos. Fechar até a janela. Não conte os detalhes, nos poupe disso. Poupe o diabo dos detalhes dos seus sofrimentos e das suas vitórias, porque a vitória também gera tragédia. Toda vez que o homem vence por si só, ele opõe a Cristo. Poupe dos detalhes, não compartilha isso, porque ele vai pegar e vai fazer florescer. Irmãos, isso é tremendo. Um príncipe chegou para Baruque e falou: rapaz, eu estava aqui pensando, quando eu morrer, quem que vai falar para os meus filhos a verdade? Estava aqui pensando. Mas aí, Baruque, você subiu lá em cima e leu a crua palavra de Deus. E eu pensei, esse aí pode ser um. Esse jovem aí pode continuar quando eu não estiver mais aqui. E pode mostrar para o meu filho que é a verdade. Mas você não me serve, Baruque, você não me serve morto. Você precisa esconder, rapaz. Você precisa se preservar. Nós precisamos contar com você, porque tem tão poucos. Ai, irmãos. Paulo se sentiu assim. Nós olhamos para uma geração, nós nos sentimos a pé, sozinhos talvez, um ou outro compartilha das mesmas coisas, pensa do mesmo jeito. A maioria fornica virtualmente, fornica com o mundo e diz: eu estou aqui, mas não contem comigo, eu tenho outros planos. Um dia, diz que alguns homens foram expulsar um demônio de um homem. E aquele demônio disse para eles: nós conhecemos Paulo. Eu sei quem Paulo é.
Satanás sabe quem você é, irmão. Se você tem feito compromisso espiritual, se você já começou a se desenvolver no Espírito, cuidado. Ele vai colocar ciladas, armadilhas, porque Ele conhece você. Você chamou a atenção dele. Um dia o Senhor Jesus Cristo virou para Pedro e disse: Pedro, Ele pediu você. Quem? Satanás. Ele quer peneirar você como trigo. Eu? Sou só um pescador, um coitado, não sou ninguém. Mas Ele sabe o que você pode se tornar depois de tratado. Ele pensa lá na frente. Ele sabe que você pode ser útil depois que for tratado à luz da palavra de Deus, Pedro. Você chamou a atenção dele. Você disse que estava pronto e não está. Isso surgiu uma oportunidade para que ele pudesse evidenciar o seu poder na sua vida. Está vendo, irmãos? Não corra o risco. Isso vale para cada um de nós. A gente fala com os mais novos, com a esperança de uma continuidade na obra do Senhor. Porque, irmãos, nós queremos que seja você. Sabe, aqui não há disputa. A gente sabe que se você não quiser, o Senhor vai levantar outro, mas a gente queria que fosse você. E nós te amamos. Ninguém tem inveja de você, de outro, não. É tudo compartilhado, irmã. Sabe, nós gostaríamos muito de que uma moça aqui hoje fizesse compromissos espirituais e daqui 10 anos ela fosse uma esposa de um crente que serve ao Senhor. Isso deixaria cada um de nós muito satisfeitos. Porque você já está aqui. Você lembra do que os servos disseram para Naamã? Naamã, o mais difícil já aconteceu. Você já está aqui. Jovem, irmão, você já está aqui, inserido no contexto. Já está tudo pronto, você já sabe até como termina tudo isso. Se apresente, seja disposto, seja humilde o suficiente para ser tratado pelo Senhor. Nós fazemos questão que seja você. Fazemos. Talvez alguém pode pensar, mas quando é então que nós temos que nos mostrar, que nós temos que dar as caras, que nós temos que mostrar o nosso rosto para ser úteis, para ser usados? E a palavra de Deus diz, irmãos, que um dia uma pomba estava na fenda de um penhasco e lá embaixo tinha uma grande tempestade. O mundo estava quebrando, mas ela estava lá segura na fenda. Ela estava guardada, ela estava escondida na fenda. Mas diz que quando passou a tempestade, ela escutou uma voz que dizia: me mostra o seu rosto, querida minha. Me mostra o seu rosto, amiga minha. E vem. Espera Cristo pedir, irmã, para ver o seu rosto. Aí você mostra. Não mostra para o mundo. Não mostra para o pó, porque isso vai ficar aqui. Espera o amado pedir por você. Aí você aparece. Aí você sai do esconderijo espiritual no qual você estava guardado, preservado, para a hora e o momento certo para ser usado. Isso é oportunidade espiritual, irmãos. Não é obrigado. Ninguém é. Mas nós contamos com você. O Senhor conta com você. Irmãos aqui já de idade querem ver o seu compromisso para eles se sentirem mais tomados, mais descansados na hora de partir. Tem acontecido isso, irmãos. Tem pais, talvez seu pai não tenha coragem de te dizer isso, mas ele queria que você envolvesse, porque seria agradável aos olhos do Senhor e dele e da sua mãe que você estivesse sendo usado, porque tem espaço para você. Isso aqui não é hierarquia, não. Isso aqui não é mérito, não. Se você estivesse preparado, você estaria aqui. Não que eu esteja da maneira que o Senhor quis, não é isso. Mas todos podem se adequar e no momento certo o Senhor vai dizer: chegou o momento, rapaz, moça, de você ficar em evidência, de você transparecer a minha luz. Se você não está preparado, queridos, esteja. A hora que você estiver preparado, saiba que Satanás vai te opor. E no momento em que ele te opor, se esconda, preserve a si mesmo, faça de desentendido, se omita, não enfrenta isso aí. Nós não temos condição para isso. Não resista com as suas próprias forças, resista com o Senhor e de preferência,
Não mostre o seu rosto nesses momentos, porque Ele sabe do que você gosta, do que você não gosta. E Ele está te esperando lá na sua casa. Ele sabe exatamente do que Ele precisa para fazer você tropeçar. Ele já ouviu muita coisa, Ele já viu muita coisa, Ele já tem um material fértil para trabalhar isso aí. Já está tudo preparado para você cair. Mas se você agir com prudência, se esconder debaixo das asas do Senhor, observando a autoridade da palavra de Deus, Ele guarda cada um de nós, preserva, para manifestação, no momento certo, para nos usar segundo o seu agrado. Que o Senhor nos abençoe. Amém.